Hey galera, eu sou Afonso Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E como provavelmente está sugerido aí no título, finalmente eu alcancei os semanais do One Piece, né? Eu comecei a assistir em 2020 e esse vídeo provavelmente vai ter spoiler. Eu falo provavelmente porque não tem roteiro, sou mais eu divagando aqui, dando minhas opiniões, então eu já tô avisando aqui que provavelmente vou comentar de algumas coisas que, se você não assistiu One Piece ou assistiu só até determinado ponto, para você não ver esse vídeo. E só lembrando, né, que tem a minha banda na Cruze, que está disponível nas principais plataformas. Tem o sistema do Apoia-se, do Pix também, para ajudar o canal, já que eu faço o trampo aqui todo sozinho. Toda ajuda é bem-vinda, não só aqui pro canal, né, que é um trampo que eu faço sozinho, mas até também para minha banda na Cruze. E fora nas redes sociais também, tudo isso vai estar no link da descrição, no comentário fixado. E sem perder muito tempo, para vocês não pularem essa parte, para quem já está ciente disso, vamos começar minha história com One Piece. Isso aqui vai ser uma visão meio que pessoal, vamos conversar aqui. Certas coisas que eu vou falar aqui eu quero muito que vocês comentem embaixo do vídeo. Por mais que eu tenha começado a assistir One Piece em 2020, a minha história não começou com One Piece nessa época. Eu ouvi falar de One Piece a primeira vez ali por volta do iniciozinho dos anos 2000. Assim, de eu ouvir falar, de eu saber mais ou menos do que se trata, que era a história ali, era um anime de pirata, que a Toei Animation pegou para produzir. Foi meio ali que o sucessor comercial de Dragon Ball, né? Comercialmente falando ali dentro dali da Jump, né? Da Toei, o One Piece cobriu muito isso, né? Já que Dragon Ball, depois do Z veio o GT e tal, só que GT foi aquele fracasso, né? Comercial e de público, de venda e etc. Que não é o foco do vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando das minhas opiniões e vivências com o GT também. Mas foi mais ou menos ali, por volta de, sei lá, 2002, não lembro, bem iniciozinho de 2000. Mas até então eu só sabia da existência de One Piece. Fui ter contato um pouco mais direto com a obra ali por volta de 2006, 2007. Aí eu conheci um brother, isso já em 2008, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que já estava acompanhando Naruto. Era o anime que eu acompanhava já na época. Acompanhei boa parte do clássico e o Shippuden, salvo algumas partes que eu meio que dropava e esperava acumular episódio, até mesmo por causa de alguns arcos fillers desnecessários ali. Eu acompanhei basicamente na íntegra. O mangá, inclusive, do Naruto, Shippuden, né? O clássico não, mas o Shippuden eu li boa parte ali, principalmente da guerra. E acabei tendo mais contato com One Piece por ali em 2008. Quem é fã de One Piece desde essa época vai ver se eu tô certo ou errado, mas foi mais ou menos ali no mangá, no caso, era mais ou menos ali na luta do Kuma, primeira luta, né, no caso ali no final de Thriller Bark, que eles conhecem o Kuma. Mais ou menos no anime foi quando o Brook foi apresentado. Não tô falando que era exatamente o episódio, mas é mais ou menos nessa época. Mais ou menos na época que o conceito do Supernovas surgiu. Eu lembro bastante disso porque eu conheci um cara que ele era muito fã de One Piece. E ele acompanhava tanto o anime quanto o mangá. E ele me explicou esse conceito de supernova. Ele me mostrou o Bartolomeu Kuma. Eu achei o design dele ao mesmo tempo bizarro e interessante. Não entendi muito a habilidade dele, né? Porque eu nem tava integrado com One Piece, né? Porra, o Thriller Bark é o que? 400 e porrada. Eu não tinha visto nem os primeiros arcos. Mas conheci um pouco. Entendi mais ou menos ali como é que funcionava o Luffy. Conheci um pouco da Nami. O Zoro, que sempre foi muito hypado. Então, o Zoro, eu sempre soube do lance dele usar 3 espadas. O Sanji ali, o lance dele lutar com a perna, dele ser cozinheiro, dele cumprir mais ou menos a função ali, não totalmente, mas ele é, assim, comparado a algo que eu já estava habituado, comparado ao Mestre Kami ali, por assim dizer, né, o cara que era taradão na mulher e tal.
Não exatamente, né? É só título comparativo e a visão que eu tive na época por eu não ter um acesso muito direto. E por eu ser músico, né, que eu acho que todo mundo que acompanha o canal sabe, inclusive eu já divulguei minha banda logo no início. Por eu ser músico e pelo Brook ser um personagem relativamente novo naquela época, esse amigo meu ele fez questão de me mostrar todo o flashback ali do Brook com a tripulação Rumbar, com a Alabum. Eu achei muito interessante, cara. Eu achei interessante ali o Brook ele ser um esqueleto de afro, né? Isso foi uma explicação que eu só vi realmente quando eu comecei a acompanhar One Piece, que ele diz que ele tem um afro porque as raízes são fortes, o fato dele ser músico, dele ser alto pra caralho, a habilidade dele em si eu acho muito interessante, o fato dele ser uma caveira, mas ele não necessariamente ser imponente, ele fazer um contraste com isso, a não ser ali um Holy Cake, que é onde ele finalmente brilhou como personagem, na minha opinião, mas em questão de background ali, One Piece, como boa parte dos personagens ali, fez um excelente trabalho, então eu acabei conhecendo por ali. Eu falei, cara, tá bom, eu quero ver essa porra. Só que nessa época, One Piece, isso tô falando de 2008, galera. Nessa época, One Piece já tinha uma fama de ser um anime estupidamente longo. Eu não tava nem perto dele acabar, tá ligado? Nenhuma ameaça de que ele tava acabando. Na verdade, muita gente na época achava que tava na metade ainda. Eu falei, velho, como é que eu vou ver essa porra? Tá ligado? E também vamos levar em consideração que em 2008 a internet não era uma coisa tão acessível como é hoje. Em 2008 eu tinha recém adquirido uma internet banda larga, que não era lá essas coisas, mas era muito superior a uma internet de escada, né? Então, mas mesmo assim, era episódio semanal, era baixar os vídeos, não era um bagulho muito acessível, é isso que eu quero chegar. Mas eu fui ali, vi o flashback do Brook, ainda tinha essa questão, né, eu já acompanhava Naruto, e fora séries que eu assistia, fora muita discografia que eu tava ouvindo na época, porque eu tinha lá pelos 15, 16 anos, então ainda tava descobrindo muita coisa de música, fora o que eu ouvia pra trabalhar, né, porque nessa época eu já tocava na noite, e meu gato tá tentando subir na caixa, sai daí. Enfim, é o Kakaroto, meu gato tá ali. Então eu meio que fiquei, não necessariamente preguiça, desce daí, Kakaroto. Não necessariamente preguiça, foi um pouco de preguiça, mas foi meio ali falta de tempo também. Mas achei interessante aquele universo. E olha que eu nem conhecia muito a fundo do que se tratava, mas eu achei a criatividade tão grande dos personagens, o design. Eu achei interessante o design do Usopp justamente por ser algo diferente. Ele tem maior narigão, isso até faz referência à história dele. E depois do time skip, inclusive, eu gostei muito do design dele. Eu acho que da tripulação ali, o que foi mais beneficiado com o time skip, na minha opinião, disparadamente, foi o Usopp. E já que a gente tá falando de time skip e eu tô aqui divagando de One Piece, vamos falar da mudança visual que eu tô falando puramente de estética aqui. O Usopp disparado, assim, que eu mais gostei. E o Usopp, estou antecipando aqui, que é o meu personagem favorito de todo One Piece, não só da tripulação, é o Mugiwara que eu mais gosto, é o personagem que eu mais gosto no geral. Inclusive, eu acho que ele é muito injustiçado e subestimado por uma parte de uma galera, porque eu vejo que não é todo mundo, não é uma maioria que interpreta o Usopp de forma equivocada. Tem muita gente que, inclusive, mesmo não tomando ele como favorito, consegue entender a construção ali. Ele é um personagem bem construído, ele é um personagem bem feito e ele foge da curva, por isso que eu acho ele muito interessante ali dentro da obra. E voltando ao time skip, a questão ali do Usopp foi o que eu achei que melhorou mais. Nem é porque é o meu personagem favorito, porque realmente, coitado, ele era esculachado no pré-time skip. Se bem que ali quando eles enfrentam o Kizaru, ali o design dele já tá mais bonitinho já. Ali entre ele e a Bark, etc. E Zoro ficou bom, assim, tem muito o que acrescentar o design do Zoro. O Zoro sempre foi muito bacana. E primeiro o design dele era uma coisa mais pirata, né? Era bem interessante, mas combinou, ficou legal.
não acho que foi uma mudança tão foda quanto a do Soap, porque o Soap realmente melhorou muito. O Zoro só pegaram algo que já era legal e deixaram ainda mais legal, tá ligado? O Sanji ficou mais bacana, né? Pra dar um ar de um pouco mais velho, deram um pouco de barba pra ele, mudaram o cabelo de lado, dá a impressão ali que o cabelo dele tá um pouquinho mais comprido que o normal. E ele continua usando terno, e graficamente também o anime tá mais bonito, então isso ajudou bastante. O Luffy não mudou tanta coisa, mas a evolução ali também física dele, né, pra mostrar que ele tá um pouquinho mais velho, ele tá mais forte, tem a cicatriz, né, do Akainu e Marineford. A Nami, cara, ficou um bagulho meio foda-se, ela bota um biquíni só porque sim. Eu acho que o Oda deu uma exagerada ali no corpo, tanto dela quanto da Robin. Eu acho que ela já tinha assim, uma aparência bonita ali, já o suficiente, não precisava exagerar mais. A Robin principalmente porque já era uma mulher liberando os 30. Ela não tinha necessidade de ganhar mais corpo em 2 anos. Não tem porquê disso. E o cabelo comprido assim, não ficou ruim, mas eu acho que a Nami fica mais bonitinha com um design mais antigo. Isso é óbvio, aqui tudo opinião minha. A Robin eu acho ela infinitamente melhor no pré-time skip. Ela de franjinha, morena ali, com um corpo legal pra uma mulher indo pros 30, né? Diferente da Nami ali, que é uma adolescente indo pra idade adulta. Muito foda, aquele chapelão. Porra, era muito bacana, era bem bacana. E destoava um pouco assim, ela... Agora ela tá branca pra caralho, com o maior cabelão também, igual a Nami. Então, sei lá, cara, foi a que mais sofreu, assim, uma das que mais sofreram no time skip, na minha opinião, visualmente falando. O Brook não tem muito o que mudar, porque ele é um esqueleto, né? Fisicamente não tem como mudar muito o Brook, mas mudou a roupa ali. Eu particularmente não curto tanto a primeira roupa que ele tem ali. Eu gosto no caso, a primeira roupa que ele apresenta no pós-time skip, né? A primeira roupa dele eu acho muito foda. Eu acho que combina bastante com ele. Não que a do time skip não combine, mas eu acho que ficou muito espalhafatoso pra ele. Tudo bem ali que ele é o Soul King, do rock, o caralho. A guitarra eu acho muito foda. Mas eu acho que ele tá muito brilhoso a roupa dele, sei lá, não curto muito. A roupa dele, o Rimori Cake, quando eles vão fazer reunião com o Bege, que inclusive pra mim é uma das cenas mais sensacionais ali, eu acho muito foda, tá ligado? É uma das cenas mais fodas, assim, em questão de design, de estética, que muda completamente, fica com todo aquele ar de máfia. O próprio Bege, né, que tem todo o estereótipo de máfia, ele fala uma frase muito de mafioso: se vamos negociar, vocês têm que estar limpo pra sentar na mesa, um bagulho desse. A cena muito linda do Luffy quebrando o espelho, provavelmente vai passar aí daqui a pouco, aleatoriamente. Tô vendo ali que tem a cena do Rogers unindo o Oden, que eu acho sensacional, porque o Rogers tem esse lado meio Luffy, né? E ele, ao mesmo tempo que ele passa imponência, ele também tem esse lado meio bobão. Ele vai correr, ele fala: oi, samurai! Aí ele manda o golpe dele assim. E ele nem bate com muita técnica, ele dá uma porrada meio torta e rindo. E dá um close ali no sorriso dele. Cara, eu achei foda e engraçado ao mesmo tempo. Porque eu acho que é isso que o One Piece equilibra, né? O One Piece equilibra muito a questão da comédia com os assuntos mais sérios que tem ali. E falando em assunto sério, essa parte me chocou muito. Porque eu não imaginava que o One Piece, que tinha esses traços que a minha primeira visão saltava à minha vista, tinha esse humor que principalmente ali no início era bem escrachado. Eu não imaginava que o Oda ia construir um mundo tão rico e ia abordar pautas sociais assim tão fodas, tá ligado? Ia criar um elenco de personagens tão grande. Eu não falo nem só dos protagonistas do Mugiwara, que eles têm assim um bom desenvolvimento. Todo mundo tá pegando, por exemplo, no pé do Usopp, que ele não tá fazendo muita coisa em um ano, mas cara, tem que lembrar que o Dressrosa ele foi o MVP do bagulho, tá ligado? Enies Lobby e Water 7 foi um arco que foi totalmente destacado pra ele, tá ligado? Por mais que seja um arco que conte ali o passado da Robin, ele serviu muito pra desenvolver o personagem do Usopp também, tá ligado?
E a gente tem que lembrar que cada arco pra gente aqui na vida real é longo, mas dentro da história é um período muito curto. Ali entre Dressrosa e Wano se passam meses, tanto é que tem coisas de Zou que tá acontecendo ao mesmo tempo e que tá em Dressrosa, porque o bando tá separado, tá ligado? E enquanto isso, o Sanji já saiu de Zou e tá indo pra Whole Cake. Então tem coisa que tá acontecendo dele indo pra Whole Cake que tá acontecendo simultaneamente com o bando se reunindo em Zou. E o Whole Cake também, o Sop não tá. Ele foi se juntar ao Wano. O Wano dos Mugiwaras focou mais ali no Zoro, porque, porra, espadachim e tal. Tem o lance dele tá com a espada do samurai de Wano, que foi o primeiro personagem que apareceu na história. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né? O Ryuma, que era o cadáver lá que o caralho, que o Gyakomori pegou lá e tal, tem toda a história que ele tava com a sombra do Brook, etc. Acho que foi o primeiro personagem que citou o Wano ali. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que foi isso. Ele deu a espada amaldiçoada, que fez a ligação do Zoro, o Zoro espadachim do bando. E fora que, porra, trabalhou a história ali de um ano mesmo, né? Que todo o arco trabalha ali a natureza da região que eles estão, né? Alguns mais, outros menos. Punk Hazard mesmo não tem um desenvolvimento tão grande ali, porque é uma ilha abandonada que tá metade fogo, metade gelo por causa de uma luta que resultou do Akainu contra o Aokiji, né? Não tem muita história ali, mas, por exemplo, Dressrosa tem uma história ali, tem flashback, conta por que o do Flamengo pegou o reinado, conta a história dos reis, fora dos gladiadores ali que participaram daquela luta, que trabalhou futuramente ali a frota do Chapéu de Palha. Ou seja, muita coisa pra trabalhar, tá ligado? E dentro da história passaram meses de uma coisa pra outra, tá ligado? Desde que rolou o time skip de 2 anos ali da Ilha dos Homens Peixes, perdão, não tem tanto tempo que se passou da Ilha dos Homens Peixes até o ano, tá ligado? Se passaram ali só meses. Então a galera tem que ir um pouquinho mais devagar. Porra, eu, Bafo, eu tô torcendo aí pro meu personagem favorito ter uma mega evolução. Mas voltando ao que eu tava falando sobre desenvolvimento ali da história, né? O ano mesmo é muito bem trabalhado. Eu acho que de todos os arcos, assim, a região, né, que os Mugiwaras se encontram, eu acho que foi o arco que foi mais trabalhado, mais que Dressrosa, mais que Toto Island. Porque conta a história ali dos 9 bainhas, aí conta a história do Orochi, conta um pouco só, né, não muito do Kaido, e conta muito do Oden, mostra muito do Roger, que é um personagem que desde o primeiro episódio a gente fica, porra, esse cara é o pirata mais pica de todos, qual é desse cara, tá ligado? E depois tu descobre que o Shanks e o Bug foram da tripulação, e tu conhece o Rayleigh treina o Luffy, e tu fica, caralho, velho, qual é desse brother? E, porra, o desenvolvimento aparece um pouco também do Barba Branca, então muita coisa ali sendo trabalhada. E é muito foda, porque o One Piece tem o chapéu de palha pra ser trabalhado. O Luffy sempre desenvolve alguma coisa em cada arco, porque ele é o protagonista. E quando eu digo protagonista no sentido literal da palavra, não no pejorativo, a história gira em torno dele, a história é contada na ótica dele principalmente, né? Ele tem essa função dentro da obra, então é natural ele se desenvolver cada vez mais em cada arco. Mas para os outros Mugiwaras também ter tempo de tela, tem que ter isso. Por exemplo, o exemplo que eu dei ali de Dressrosa, Zou e Whole Cake ali, que teve uma divisão, né? Teve uma divisão, Dressrosa foi metade ali, Whole Cake foi outra, inclusive só em Whole Cake que o Sanji foi trabalhado. Olha só quantos episódios desde que o Sanji apareceu, uns 800 episódios, 700, pro Sanji começar a ser trabalhado, tá ligado? O passado dele, pelo menos, ali, tu entender melhor o personagem do Sanji. E tem muita coisa ainda pra trabalhar. Como eu falei, o mundo de One Piece é muito rico, os personagens são muito bons, e os que não são tão bons, eles cumprem bem o papel deles. Ali um Water 7, por exemplo, que é um dos arcos que eu mais curto, tem ali o Tom San, que construiu o Ouro Jackson, tem o Iceberg, tem aquele sapo ali com o coque samurai, tem aquela sereia, tem a neta dela. São personagens assim, principalmente a sereia, a neta ali, que não são tão importantes pro desenvolvimento. A sereia até que é porque ela pilota o trem, né?
Mas vamos pegar a Neta ali, o Sapo, sei lá. São personagens que não são tão importantes ali pra narrativa, mas eles cumprem bem o papel deles de estar ali, preenchendo aquele mundo, né? Preenchendo o passado do Frank, não só o passado do Frank, mas preenchendo a própria região de Water 7, dando mais vida ali. Preenchendo o fundo, tendo interação com os demais personagens. Então One Piece tem isso, tem a questão de que tem personagens que ou eles são muito foda, se eles não são tão foda, pelo menos eles cumprem bem o papel deles dentro da narrativa. De cabeça assim não tem nenhum personagem que eu falo, caralho, que personagem merda. De cabeça assim, falando aqui de orelhada, eu não consigo pensar em algum personagem que eu acho assim uma bosta. Uma bosta que eu falo como personagem, não tô julgando caráter, tá ligado? Tô julgando como personagem dentro da trama. E fora muitos assuntos que é abordado dentro de One Piece, o próprio bagulho dos homens peixes, que tem um lance do racismo ali, né, que faz alusão dos homens peixes e tal. Cara, é um bagulho que eu nunca esperava que um anime de comédia escrachada pra caralho ia ter um bagulho desse com poderes absurdos. Porra, um dos personagens mais fortes é o Katakuri e o poder dele é a porra da comida, tá ligado? Mochi, o irmão mais velho dele, o Perospero, o poder dele é criar doce, tá ligado? E o disparado, assim, o que eu acho mais viajado até pros padrões de One Piece é o Kuma. Porque o poder dele não tem muito sentido, não tem uma explicação lógica e é OP pra caralho aquele poder dele, tá ligado? Mas não é uma crítica que eu tô fazendo, eu não tô criticando, eu só tô falando que caralho, é uma viagem do caralho. E tem todos os lances, né, de desigualdade social, o governo mundial tá monopolizando tudo, tem o lance do século perdido, tem o acontecimento de Ohara, né, que envolve muita a história ali da Robin, principalmente, que a Robin é uma vítima muito grande disso. E essas questões sociais, eu acho que o vídeo tá ficando muito longo já, mas como eu falei inicialmente, né, eu comecei a ver One Piece em 2020, né, olha quantos anos eu enrolei pra ver One Piece. Terminei Naruto, Dragon Ball voltou com Dragon Ball Super em 2016, né, eu assisti Dragon Ball porque Dragon Ball é minha vida, né, comecei a assistir Boruto, dei uma parada agora que eu terminei finalmente, alcancei, né, os episódios atuais de One Piece, finalmente vou poder voltar a acompanhar Boruto melhor. E dei uma pausa ali em Dressrosa, não porque eu não tava gostando do arco, é porque chegou uns pontos ali em Dressrosa que começou a enrolar muito, era muito corre pra lá e pra cá, e eu comecei a ficar muito enrolado com outras paradas também, então eu meio que me afastei ali um pouco de One Piece e fiquei 4 meses mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim, do final do ano passado até o começo desse ano. Eu parei em Dressrosa, aí depois voltei. Aí eu cansei até o episódio 1009, né, quando eu terminei de ver. Faltava um dia para sair o episódio 1010, né, que teve a luta ali do Zoro contra o Apu. E que eu já assisti, inclusive, também. E é basicamente isso. Eu pretendo fazer mais vídeos de One Piece. Aqui foi só mais eu dando minha experiência geral com a obra. É uma obra incrível, né? Não preciso nem falar isso, porque 1010 episódios, bagulho muito louco. Eu até comentei com a minha mãe falou, caramba. Eu até falei, cara, nem Dragon Ball tem isso tudo, se juntar todas as mídias de Dragon Ball. Eu explicando, minha mãe não entende muito disso, mas ela sabe a minha pira com Dragon Ball, porque eu cresci vendo Dragon Ball e ela viu de perto, acompanhando, jogando, vendo anime. Tem muita coisa ela sabe por causa disso. Falei, cara, nem Dragon Ball, e olha que eu cresci vendo Dragon Ball, tá ligado? E Dragon Ball é menor que One Piece. E inclusive deixei de acompanhar muita coisa, tem muita série que eu tenho que assistir, até pra eu trazer vídeo aqui pro canal, porque eu sei que tem uma galera que gosta quando eu falo sobre e tal. Até mesmo no Papo Furado, né, que é o podcast que eu tenho aqui também, eu gosto às vezes de falar desses assuntos, né? Porque o foco principal do meu canal é falar de cultura pop no geral, né? Eu parei com tudo, eu falei, não, agora eu vou alcançar os episódios atuais de One Piece. E, cara, vale muito a pena. Eu já sabia desde o início que eu ia gostar, porque eu sempre gostei de anime shonen, né? Eu amo Dragon Ball, Fullmetal Alchemist, Naruto. Então eu já sabia ali que pela premissa de história, assim, de personagem, de design,
sobre o mundo assim, eu ia gostar. A comédia também, que eu não falei muito, mas a comédia de One Piece é sensacional. Em um ano eu senti que ficou um pouquinho mais sério assim, mas ainda tem muito humor em um ano. Eu espero que isso não se perca, eu espero que o humor de One Piece permaneça até o fim da obra, né? Mas o humor assim é sensacional, desde as coisas mais bestas, né? Eu falei que o humor tá meio fora, mas tem aquela tio lá que é o humor puro, tá ligado? E é um humor escrachado, e geralmente não gosto muito de personagens que tem esse humor mais forçado, né? Que é uma pessoa que tem uma idiotice over, assim, mas eu acho que ela funciona ali, eu consigo achar ela engraçada. Fora a interação do bando ali, poderia ficar aqui falando várias cenas de destaque só de comédia que, ia render vídeos e vídeos, inclusive eu acho que é uma boa ideia pro futuro. Mas eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu já divaguei muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado mais uma vez. Eu peço para vocês deixarem like, se inscrever no canal, comentar, essas coisas tudo o YouTube pede, mas é porque a gente precisa disso para a própria plataforma entender ali nos algoritmos deles que nosso conteúdo é relevante, então impulsiona tanto para os inscritos quanto para outras pessoas que consomem conteúdo parecido. Convido vocês a conhecerem a Ana Cruz, que está disponível não só aqui no YouTube, mas em diversas plataformas como Spotify, Deezer, etc. Tem o Apoia-se, que é o financiamento coletivo. Tem Pix também, para vocês, caso vocês puderem, né, ajudar financeiramente aqui, para poder melhorar o equipamento, poder melhorar a frequência, poder pagar um editor profissional e eu poder fazer vídeo com mais frequência, não precisar trabalhar fora do canal e da banda, e assim eu poder dedicar mais tempo aqui, porque eu moro sozinho, tenho que trabalhar fora, eu sou artista em tempo integral, então é uma coisa que exige muito de mim. E comentar o que vocês acham de One Piece como um todo. Vamos debater aí embaixo que eu acho que vai ser bacana. Tem um grupo do Discord também, tem rede social, tem tanta coisa pra divulgar que é um bagulho de louco, cara. Mas muito obrigado aí pra quem assistiu. Até a próxima e valeu, tchau!